Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a psicologia do scalper, né? Da pessoa que é scalper. É muito importante para você entender isso, porque a próxima técnica que nós vamos mostrar exige conceitos de psicologia que, se você não souber, você vai quebrar sua conta, ok? Então, o que eu estou postando aqui para você já é também uma explicação do vídeo anterior que eu coloquei aí, ok? Se você não viu ainda, veja. E também a explicação de alguns conceitos que você precisa compreender sobre você mesmo antes de continuar, ok? Por que existe por que esse conceito? Você precisa entender, né, esses conceitos. Porque se você quer se tornar um scalper de alto nível mesmo, e a gente está falando de lucros diários consistentes e altos, né? Você precisa entender como o mercado funciona de verdade, e não essa mentirada que a gente ouve por aí nas mídias, né? Você precisa entender o que é de verdade no mercado e o que não é, ok? Então vamos começar pela coisa principal. Você prefere estar certo do que ganhar dinheiro. É isso que diz aquele vídeo, né, anterior ali. Por que eu coloquei isso com uma criança ali de 5 anos de idade, tá? Para mostrar para vocês que vocês já estão treinados a isso desde o início, desde jovens, tá? Isso é um treinamento, é um hábito, tá? Não passa de um hábito. Ou seja, é uma habilidade que vocês têm, que foi desenvolvida com o passar do tempo e foi muito reforçada, né? Portanto, os pais de vocês, ou os avós, ou seja lá quem for, brigava com vocês quando eram pequenos. Não pode fazer errado, tem que fazer certo. Senão vou ter dar laço, senão vou ter botado de castigo, né? Então a gente já tem esse treinamento de eu preciso estar certo. Vejam bem que não é querer estar certo por soberba, querer estar certo porque eu sou fodão, eu tenho que estar certo. Não é isto. Eu preciso estar certo. É um desespero, tá? Eu preciso estar certo, senão eu serei punido. É isso que a gente tem, né, na mente da gente inconsciente, gravado lá como treinamento, tá? Como piloto automático, podemos dizer assim. Se você entrar no piloto automático no mercado, você vai utilizar o que? O que está lá gravado no piloto automático. Ou seja, você vai entrar na questão de preciso estar certo, senão serei punido, tá? Aonde mais você aprendeu isso durante o longo da sua vida? Na escola, todos os anos que você passou na escola, né? Você precisa estar certo na prova, você não vai levar nota zero. Se levar nota zero, os pais vão brigar contigo, o professor vai te humilhar na frente dos colegas, ou vai falar alguma coisa pra te se sentir humilhado, né? Ou os colegas vão ver o teu boletim e tu vai se sentir humilhado. Sempre tem algo assim nesse sentido. Vai trabalhar num emprego. Não pode fazer errado. Se tu fizer errado, o patrão te pune. Então, sempre, sempre, sempre a questão do estar certo. Você precisa estar certo. É uma questão de desespero. Eu preciso estar certo. Se eu não estiver certo, eu serei punido. Tá? Vocês têm que entender que vocês estão fazendo esse treinamento desde 5 anos de idade para menos ainda. Para menos ainda. Quando você tá no colo da mamãe, que você é um bebezinho lá, e você puxa o cabelo da mãe, a mãe já dá um tapinha na sua mão e diz assim: não, não, nenê, não faz isso, nenê. Né? Ou seja, desde nenezinho você já vem sendo treinado assim a não fazer as coisas erradas. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso vale para a sociedade. Isso é um conceito da sociedade. E isso vale para a sociedade, mas não vale para o mercado. Se você trouxer esse conceito pro mercado, você quebra sua banca. 99,9% das pessoas que quebram a banca é exatamente por causa deste conceito. Como assim, né? Como assim? Exatamente por causa disso aí. Vou explicar para vocês entenderem e para vocês começarem a se tocar durante a negociação em como fugir disso, tá? A gente tem um mecanismo de sobrevivência no cérebro, ok? O nosso mecanismo de sobrevivência, ele vai criando hábitos ou pilotos automáticos para nós, com o passar do tempo, que nos proporcionem sobreviver numa boa, ao mesmo tempo que o cérebro poupa energia, porque o cérebro gasta muita energia. Então ele não está focado o tempo todo. O nosso cérebro ele não fica focado o tempo todo. É aquela mesma história, né? Você vai tentar assistir um vídeo no YouTube muito longo, e aí o que acontece?
Primeiro você consegue assistir tudo perfeito, tá entendendo tudo maravilhoso. Daqui a pouquinho você tá ouvindo blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E você tá pensando, o que será que eu vou comer amanhã? Então assim, ó, perdeu o foco. Isso é perder o foco e entrar no piloto automático. Isso acontece no mercado. Se você ficar focado muito tempo no mercado, o mercado você está analisando, mas o que você está ouvindo do mercado, ouvindo da análise que você está fazendo é blá 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 e dando entrada no piloto automático. E o que é o piloto automático? Eu preciso estar certo, porque se eu não estiver certo, serei punido. E aí que você entra nas formações de vela errada, pensando assim, eu preciso aproveitar essa oportunidade, porque se eu não aproveitar essa oportunidade, eu vou perder, e se eu perder, eu estou errado, e se eu estiver errado, eu vou ser punido. Então, quando você perde o foco no mercado, é quando você quebra. Chama-se overtrading, né? O overtrading acontece muito mais rápido pro scalper. Ele acontece extremamente mais rápido para o scalper. Para um swing trade, que é um cara que opera operações semanais, tá? A média de foco dele no mercado é em torno de 30 a 45 minutos no máximo. Os caras top 1 no mundo, os SEALs da Marinha Americana, que são os melhores soldados do mundo, né? Os SEALs da Marinha Americana, os melhores atletas, todos eles no máximo conseguem manter 45 minutos de foco. Adivinha quanto um scalper consegue manter de foco? Porque o scalper é muito mais agressivo, você tem que estar com foco muito maior. O scalper não ultrapassa 10 minutos de foco. E se você desrespeitar isso, você quebra. É simples assim. O que vai acontecer? Você vai perceber que a sua operação vai ficar 10 minutos legal e daqui a pouco começa a decair, você começa a perder. Aí daqui a pouco fica mais 10 minutos legal e começa a perder, né? Por quê? Você entra no foco, perde o foco. Entra no foco, perde o foco. Tá? Então, dica de ouro para vocês. Dica de ouro, tá? Primeira coisa. Fiquem só 10 minutos operando e depois saiam do mercado, nem que seja 5 minutos. Saia, desvie o seu foco. Muita gente tem a ilusão de que o cérebro descansa enquanto dorme. Não é assim que o cérebro descansa. O cérebro descansa quando muda de foco. Tá? O cérebro descansa enquanto muda de foco. O que descansa durante o sono é o corpo. Tá? O cérebro, enquanto você dorme, ele ainda está trabalhando. Ele está trabalhando na parte de memória. O que ele faz durante o sono? Ele pega tudo aquilo que você compreendeu durante o dia, coisas novas que você aprendeu e compreendeu, e vai gravar na memória de longo prazo. E aquilo que ele não compreendeu, para ele não serve de nada, ele exclui e você nem lembra no outro dia. Por isso que às vezes você olha uma aula num dia e diz, entendi tudo legal, gostei. Depois passa 2, 3 dias, você vai olhar ela de novo e você percebe assim, cara, isso aqui eu não tinha visto na aula. É porque aquilo você não tinha entendido e o cérebro descartou. Ele fez você esquecer. Não serve para ele. Ele não entendeu, não serve para ele descarta mesmo. Outro detalhe que ele descarta também da memória de longo prazo as coisas que você não põe em prática. Ou seja, se você aprendeu uma técnica, compreendeu, beleza, ele vai gravar na memória de longo prazo. Mas se você não pôr em prática, em menos de 21 dias você só vai lembrar de 3% daquilo que você aprendeu. Então, prática é importantíssimo para fixar na cabeça, né? Por que que na escola você tem exercício? Você aprende a matéria, depois tem que fazer exercício, tem que fazer trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Exercício, exercitar. É assim que se aprende de verdade, né? Então, se você não exercitar, né, não pôr em prática aquilo que você aprendeu, você vai esquecer. Tem problema esquecer o que você não põe em prática? Não. Se você não está pondo em prática, por que você vai guardar no cérebro? Né? Só vale a pena você realmente praticar aquilo que você gostou, aquilo que você se interessou, aquilo que você achou que realmente vale a pena para você. Tá? Então, eu estou explicando todo esse conceito para vocês compreenderem uma coisa sobre o scalper. Foco. Tá? É necessário extremo foco quando você for aplicar as técnicas. Se você não tiver com foco total no mercado, total na análise, e veja que isso pode se transformar num hábito com o tempo, e se transforma como um hábito
com o tempo, né? Digamos assim, você está acostumado a ficar focado. Estou focado hoje, estou focado amanhã. Daqui a 60 dias, isso vira um hábito. Vira um hábito de estar focado no mercado, ok? Vira um hábito de análise. Aí você bota o olho e já analisa, tá fácil de analisar agora. O que começa a acontecer? O cérebro diz assim, cara, isso já virou hábito, eu posso botar no piloto automático. E aí ele bota a tua análise no piloto automático. E aí o que acontece? O cérebro está lá vagando noutra coisa e você está operando no piloto automático, mesmo fazendo a técnica corretamente. Mas por não ter foco, você não lê o mercado corretamente e entra errado igual. Porque se você entrou no piloto automático, todos os pilotos automáticos serão ativados. Inclusive aquele que diz que eu preciso estar certo, porque se eu não estiver certo, eu serei punido. Então, a questão do foco é importantíssima, mesmo depois que você já tem experiência. Principalmente depois que você já tem experiência. Por quê? Quando você já tem experiência, é mais fácil perder o foco. Por incrível que pareça, você já está tão acostumado a fazer que você vai ali e faz assim, sem nem pensar, é automático. Então você tem que se policiar e se lembrar, cara, quanto mais profissional eu ficar, mais eu tenho que me cuidar na questão do foco. Fica 10 minutos focado, vai ali, opera 10 minutos focado na técnica e para. 5 minutinhos, vai tomar um café, dá uma volta no pátio da casa, lê 5 minutos de outra coisa. Veja bem, tira a mente do mercado. Não vai ler sobre mercado, vai ler sobre outra coisa, tá? Faz outra coisa qualquer, olha um vídeo de música, olha um vídeo sobre outra coisa no YouTube, não importa o que seja, 5 minutinhos. Você já mudou o foco. Mudando o foco, você descansa o cérebro. E quando você voltar de novo, daqui a 5 minutos, você volta mais 10 minutos com foco total. Tá? Por que o foco do scalper é menor? Porque é muito pior. Você vai ter que se concentrar muito mais. Você vai ficar vela a vela olhando o gráfico. Não é que nem um outro trader que está olhando o movimento, uma linha de tendência longa e pensando, quando romper essa linha de tendência eu vou entrar. É um movimento muito mais longo, ele não tem um estresse tão alto quanto o scalper. O scalper está ali estressado vela a vela, né? Então você tem que entender que o foco vai durar, sua bateria vai durar menos, tá? Existem coisas que a gente pode fazer para ir aumentando aos poucos esse foco, e isso é uma questão de treinamento também. Quanto mais você treina o foco, mais tempo você tem foco, tá? E eu vou ensinar para vocês no futuro, tá? Neste curso ainda. O que eu preciso que você entenda é que essa técnica tem que ser aplicada apenas por 10 minutos e você tem que parar. Isso não tem negociação, tá, pessoal? Não tem negociação. Se você tentar mudar isso, você vai quebrar a sua banca, tá? Se você tentar operar mesmo que só 10 minutos sem foco total no que está fazendo, você também vai quebrar a sua banca. Eu estou avisando vocês. Eu sei do que eu estou falando. Tá? Eu sei do que eu estou falando. Eu já passei por isso várias vezes. Todas as fases que vocês já passaram e vão passar de trader, eu já passei. Eu tenho 16 anos de experiência nisso. Tá? Então me ouçam, tá, pessoal? Ouçam o que eu estou falando. Ah, professor, mas eu vou ter que operar só 10 minutos e parar? Sim. Sim, cara. 10 minutos e parar. 10 minutos e parar. E cuidado com a questão de necessidade de operar. Tá? Se você é uma daquelas pessoas que tem necessidade de operar, eu preciso entrar, eu preciso da entrada, cara, você está caminhando no caminho do vício, tá? Porque quando você precisa dar entrada, isso quer dizer que na verdade você precisa de emoção. E emoção são as drogas que o cérebro fabrica o que o corpo fabrica, né? E atira no cérebro pra fabricar essas emoções. Você está viciado nessas drogas ou está se viciando nelas, tá? E qual é a forma que você fabrica? Tendo emoção no mercado. Como é que você tem emoção no mercado? Operando, tá? E você tem que tomar cuidado, porque fazer trade não tem absolutamente nada, pelo menos fazer um trade de verdade, né? Para quem quer fazer grana de verdade, não tem absolutamente nada que ver com emoção no mercado. Por exemplo, eu não vou operar porque eu quero me sentir feliz. Eu não vou operar para sentir adrenalina. Eu não vou operar no sentido de sentir alguma emoção.
Eu vou operar para seguir a minha técnica. O cara, qual é a diferença entre o profissional e o amador, o cara que está começando, tá? O profissional ele está focado no processo da coisa. Ele está focado em melhorar as entradas. Esse é o único foco dele. Melhorar as entradas, melhorar as saídas da operação quando é um scalper de forex, né? Ou um scalper de digital, por exemplo. Que agora acho que nem, pelo que eu ouvi falar, parece que nem está dando para fazer muito bem a digital. Mas quem é scalper? Scalper, né? Está preocupado em melhorar as entradas, em melhorar o gerenciamento dele e em melhorar as saídas, tá? No caso de uma binária, por exemplo, não existe saída, então não tem problema, tá? Mas o gerenciamento e a entrada, você tem que estar com foco toda vez que for operar, né? Anotando o que você está fazendo, gravando de repente as suas operações, é uma boa pedida isso, tá? Gravar as operações. Anotar, fazer um diário de trade, anotar suas operações, anotar as emoções que você teve, tá? O que eu senti hoje? Me senti frustrado. Cara, tem coisa errada. Me senti feliz. Cara, tem coisa errada. Não é emoção. Você não pode operar por emoção. Se você estiver operando por emoção, você está viciado ou está entrando no caminho do vício da operação. Você não está mais operando por dinheiro, você não está mais operando porque quer ficar milionário, você não está mais operando porque quer ser um profissional, você está operando porque é viciado, só por isso. Um bom exemplo é quando o mercado fica entediante, tá? Se você sente tédio durante o mercado, por exemplo, você abre um gráfico, tá? E tá ali há algum tempo já, uns 5 minutos e tá andando de lado esse mercado, eu tô entediado. Vou dar uma entrada. Tá? Se você ficar entediado, é porque você precisa de emoção para operar. E se você precisa de emoção para operar, você está caminhando. Eu não estou dizendo que você já está viciado, você está caminhando no caminho do vício. Você não está preocupado em melhorar a sua entrada, você não está preocupado em melhorar o seu gerenciamento, você não está preocupado no processo do trader, no processo de tornar o trade cada vez mais eficaz, e sim está preocupado em ter emoção no mercado. Ok? Cuidado com isso, tá, pessoal? Se você perceber que você fica entediado no mercado, isso é um sinal de alerta para você. O que isso quer dizer? Saia da frente do gráfico, tá? O gráfico é prejudicial para você, tá? O gráfico é algo que vicia, ele é prejudicial mentalmente para você. Você tem que ficar afastado do gráfico o máximo de tempo possível. Venha pro mercado somente quando você vai operar. Por exemplo, você definiu que vai operar por 1 hora e você sabe que tem que parar a cada 10 minutos. Então calcula certinho o prazo aí que você vai operar, tá? Os prazos que você vai parar durante esses 10 minutos. E cara, fechou a 1 hora, sai, vaza do mercado. Não olha mais gráfico. Esquece o gráfico. Ele é prejudicial. Ele literalmente é prejudicial para você. É como se fosse uma droga. Tá? Não é que o gráfico seja a droga. É o seu cérebro que trata ele assim. O mercado não tem poder nenhum de te viciar. É você que se vicia. São as drogas que o cérebro dispara no corpo que viciam a gente. Tá? Ou seja, tô lá no sentido felicidade. Cada vez eu vou querer mais felicidade. E como é que você ganha mais felicidade? Cada vez operando mais. Se está relacionado ao trade, é cada vez operando mais. E aí você acaba entrando em overtrading, né? Segunda questão, tá? Você tem que entender que esses motivos, tá, psicológicos, esses motivos psicológicos que te causam emoção não vêm do mercado. Não é uma notícia que deu uma velha elefante contra você que vai deixar você brabo. Não é um mercado de lado que vai deixar você entediado. Não é nada do que acontece no mercado que causa emoção em você. É você. É você próprio. Ou coisas externas. Então dê uma observada à sua volta. Dê uma observada à sua volta se não tem coisas externas afetando você. Entra pro mercado e começa a ficar estressado. De repente, não é o mercado que está te deixando estressado. Você só está descontando no mercado. É outra coisa que está te deixando estressado.
tá? Então muito cuidado com emoções no mercado, tá? Ter emoções no mercado significam coisas importantes e é importante que você anote isso e comece a perceber. Hoje eu estava frustrado e acabei perdendo tanto. Hoje eu não estava frustrado, não sentia nada, hoje estava tudo normal e eu ganhei. Comece a anotar essas coisas, tá? Outra coisa que você vai ter que começar a anotar são as suas operações, uma a uma. Por quê? Agora eu vou falar algo para você no próximo vídeo que você não sabia e que você vai ficar perplexo, ok? Então, até a próxima aula.